Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula de geografia dessa quarta-feira. O tema da nossa aula é baseado no capítulo 9 do livro didático de vocês. Está na página 170. Capítulo 9, Degradação Ambiental e Mudanças Ecológicas Globais. Ok? Página 170. As questões do nosso formulário já estão disponíveis lá no Google Sala de Aula. Eu também já disponibilizei a aula através do podcast Geografando. Eu acredito que eu enviei o link no grupo de vocês. Se não, eu vou enviar depois dessa aula também. Para quem tem problemas com conexões, fica recomendado aí essa questão só do áudio, né, gente? Porque o podcast ele vai tomar menos banda de internet aí dos seus pacotes de dados, se alguém usa, né? Tá bom? Bem, vamos ver se isso vai para algum lugar, né, gente? Vamos lá. Então, a nossa aula é esse tema que está aí apresentado para vocês. Eu vou deixar o bate-papo aqui ativo no celular, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Degradação ambiental e mudanças ecológicas. Deixa eu deixar meu celular aqui no cantinho. Ok. Degradação ambiental e mudanças ecológicas, capítulo 9. Nós começamos trazendo um textinho que se chama O Silêncio do Brejo Assusta a Terra, pessoal, que é da revista Galileu. Seria tão bom se alguém pudesse ler para mim, Carlene, Narielle, qualquer um aí, sei lá, ou sei lá, Gabizinha, quem se manifesta. Pode ser outro, que eu não tenha citado o nome também. Alguém se disponibiliza? E se tiver com o livro, né, gente? Eu não sei se vocês estão com o livro também, na página 170. Não, ninguém? Todos estão tímidos? Ninguém. Então eu... Opa. Povo tímido, né, Rafael? Ninguém quer ler. Ou então não estão com o livro. De qualquer forma, eu vou parar aqui a apresentação do Jamboard para ficar aparecendo só minha tela, né? Só eu mesmo. Já que eu vou ler o texto, né? O silêncio do brejo assusta a terra. Tá parecendo normal, gente? Nossa, que estranho. Tomara que esteja normal aí para vocês. Se não tiver, vocês comentem aí. Os mineiros são gente sábia. Tá normal, Marielle. Obrigado. Os mineiros são gente sábia. Quando se enterravam nas galerias, levavam consigo um canário. Iam lá para as minas, levavam um canáriozinho junto, ó. Se ele morria, era sinal de que o ar já estava rarefeito. Era hora de abandonar a mina. Olha aí, gente. Os canários de hoje em dia são os sapos, as rãs, salamandras e outros anfíbios que estão desaparecendo da face da terra. É que os anfíbios, com sua pele sensível e úmida e ovos desprotegidos sem casca e estilo de vida semiaquático, são considerados indicadores biológicos da saúde do meio ambiente. Será que o ponteiro já está no vermelho? Até o final dos anos de 1980, muita gente acreditava que os anfíbios estavam sumindo porque as áreas alagadas, propícias para a sua vida e reprodução, estavam... para a sua vida e reprodução, estavam sendo destruídas. Foi então que os biólogos começaram a observar que os anfíbios não estavam desaparecendo só dessas áreas especificamente, né, pessoal? Mas também de áreas protegidas, aquelas aparentemente inalteradas e virgens. Então, acendeu um sinalzinho de alerta, tem algum problema. E notaram que o declínio dessas populações estavam só piorando, virando uma verdadeira devastação. Muita gente passou os anos de 1990 em dúvida. O declínio global de anfíbios era um fenômeno real
ou somente uma flutuação das populações em decorrência da destruição desses habitats? Ficou esse questionamento aí no ar, né, pessoal? Esse debate aconteceu ao mesmo tempo em que a questão sobre a existência de uma relação de causa e efeito entre as emissões de gases na atmosfera causadas pela atividade humana e o aquecimento global. Hoje, ninguém duvida que ambos, o declínio de anfíbios e o agravamento do efeito estufa, sejam reais. Há uma relação entre esses dois fenômenos. E se há uma ligação entre esses dois, como cientistas sugerem, precisamos utilizar fontes de energias mais limpas o mais rápido possível. Se quisermos evitar um holocausto da biodiversidade do planeta. Por fim, os anfíbios modernos estão por aí há pelo menos 200 milhões de anos e conseguiram sobreviver até a catástrofe que matou os dinossauros. Agora enfrentam um bem maior, o homem. Aí fica aí entre os colchetezinhos, os 3 pontinhos, dando a ideia de que essa matéria, sim, é um pouco maior, da revista Galileu, a revista de número 132, nas páginas 86 e 87, de julho de 2002. Ela é assinada por Andrea Kaufman, não sei se eu pronunciei corretamente, mas é interessante a gente iniciar com esse texto, a fim de que a gente possa entrar aqui nos assuntos da nossa aula, que é degradação ambiental. Agora sim, eu vou apresentar a tela novamente com o John Birch. Que é degradação ambiental e mudanças ecológicas globais. Bem, deixa eu ir passando aqui. A intervenção humana na natureza. Fatores que colocam o nosso planeta em risco. Nós temos aí pontuados algumas situações que estão colocando o nosso planeta em risco. Deixa eu só molhar aqui a garganta, pessoas. Vamos lá. Um dos primeiros fatores que nós temos aqui é a poluição. Eu acho que o bom aqui desse quadro, gente, é isso, ó. A gente vai marcando, né? Então, é a poluição atmosférica a partir de vários agentes químicos, várias fontes que alteram a composição química da atmosfera. O desmatamento que altera o habitat natural de diversas espécies, alteram os ecossistemas, gerando também a poluição, mas não somente essa, né? O desmatamento ele desencadeia aí vários desequilíbrios ambientais, como extinção de espécies e esgotamento dos recursos naturais, ok? No livro didático de vocês, nessa página 170, diz o seguinte: a atual sociedade capitalista, com seu hábito de quanto mais melhor, porque o capitalismo ele se fundamenta nessa base do quanto mais lucro, melhor, tem gerado graves desequilíbrios no meio ambiente, como, por exemplo, contaminação dos solos por defensivos agrícolas, como eu já citei também, a poluição pela emissão de gases e de fuligem na atmosfera, que prejudica a questão do efeito estufa, gerando aquecimento global, além de outros. Aí no último parágrafo vai ser destacado o seguinte: levando ao risco de extinção de várias espécies. Um dado que traz aqui no livro didático é que a cada ano extinguem-se cerca, em média, 10 espécies de seres vivos. Acredita-se que desde o século XX já tenham sido extintas cerca de 15% de todas as espécies que já foram catalogadas. E que no século XXI, essa porcentagem de extinção chegue a 30%. Complicado, né, pessoas? Vamos seguindo aqui, ó. Agora com as consequências catastróficas desse sistema que nós vivemos. Sistema capitalista, né, que predomina aí em
em todo mundo, né? Quando eu digo todo mundo, a grande parte dos países, né, adota esse sistema de política, sistema econômico, sistema de relações de vida, porque é um sistema, pessoal, que não se restringe só à questão monetária. Acaba abrangendo também, porque para que esse sistema se sustente, se mantenha, ele precisa que haja pessoas, ele depende de que as pessoas sejam também consumistas. Então, é um modelo também de consumo, é um modelo de vida, é um modelo de relações trabalhistas também que demanda que o empregador seja explorador de seus empregados, né? Os empresários se apropriem dessa mão de obra através das relações de exploração, como a mais-valia, por exemplo. Mas voltando aqui, consequências catastróficas desse sistema, pessoal. Nós temos aqui a primeira. Olha, eu posso alterar aqui, né? Vocês podem ir testando também aqui comigo, pessoal. Se vocês quiserem marcarem pontualmente, não vão bagunçar também minha aula, né, gente? Mas, sei lá, fazerem algumas marcações, não sei, alguma coisa, só para a gente ver se vocês podem também estar interagindo, né, gente? Ó. O primeiro pontinho que nós temos é a diminuição da produtividade agrícola. Eu vou marcar aqui com um Vzinho, se alguém quiser mexer aí com alguma coisa também, só para testar. Diminuição da produtividade agrícola, gente. Pessoas. Até onde essa ação humana tem a ver, pessoal, com a questão da alimentação mundial, por exemplo. Todas essas ações, essas degradações causadas pelo homem, que a gente já citou aí algumas desses impactos ambientais. Então, pode afetar essa questão da alimentação e da produtividade agrícola no mundo, gente. Eu citei até lá no podcast, eu vou citar aqui também para vocês, um ponto apenas. Porque quando a gente cita desequilíbrios ecológicos ou desequilíbrios nos ecossistemas, eu estou querendo dizer que os sistemas do meio ambiente, eles são relacionados, eles não estão isolados. Vamos... eu vou fazer aqui uns exemplos maluquinhos. Vamos lá. Digamos que aqui seja a superfície terrestre, o solo, né? Perfil do solo. E nós temos aqui embaixo, vou abrir então, senão vai cair aqui um monte de papel. Se cair não tem nada, depois eu pego, né? Vamos lá. Vamos colocar que este seja o perfil do solo, caiu, como eu havia imaginado. Deixa eu colocar então aqui. Aqui nós temos a superfície da Terra. E aqui nós temos o perfil do solo. Toda a camada de solo que nós temos aqui, então, nessa superfície. Digamos que esse solo, agora, ele vai ser utilizado para a agricultura. O plantio de algum tipo agrícola. Eu vou colocar essa peça estranha aqui. Digamos que aqui seja um trator, né, gente? Olha, um trator que vem e vai fazer a colheita, ou então ele vai fazer a disseminação ali de algum defensivo agrícola também, com aquelas hastes bem grandes que vão passando e borrifando tudo. Ou pode ser uma aeronave, né? Existem várias formas deles fazerem esse tipo de espalhamento dos defensivos agrícolas, né, contra algumas pragas, algumas coisas, ou fertilizantes também, né, podem ser também fertilizantes para possibilitar o crescimento de uma cultura mais vigorosa, um milho mais forte, mais... Então, são N possibilidades de utilização de química, de utilização de defensivos, de alguma forma, que podem estar prejudicando esse solo, não só o solo, por isso que eu coloquei assim, gente,
Imagine que isso aqui embaixo seja os aquíferos, né, as águas subterrâneas. Então, quando eu passo por aqui com esses, né, sobre esse solo com algum tipo de química, ou defensivo agrícola, ou fertilizante, eu estou aí trazendo uma possibilidade de contaminação dessas águas subterrâneas. Além de prejudicar os ecossistemas que nós temos aqui sobre esse solo, as formiguinhas, as lagartas, as joaninhas, os micro-organismos diversos, toda forma de vida que tem nesse solo, ainda tem a questão da água. São sistemas diversos que estão interligados, pessoal. Um está ligado ao outro, um depende do outro. A fertilização do solo depende da questão das formigas, depende da questão de lagartas, depende da questão dos furinhos de solo que esses micro-organismos fazem, porque precisa de ar o solo não pode ser compactado. Então, esses furinhos são feitos por esses micro-organismos. Então, são diversos elementos, além da água, que está lá embaixo. Então, quando a gente fala de consequências na diminuição da produtividade por causa desses impactos nos diversos ecossistemas, a gente está falando disso. De uma ação que você faz sobre esse solo e que vai afetar em efeito dominó diversos outros sistemas, diversos outros ecossistemas. Ok? Então, eu vou prejudicar um elemento, um ser vivo, a fauna ou a flora também está aí, gente. Você tirar ela também, você vai gerar esses efeitos, efeito dominó também. Ok? Então, diminuição da produtividade, proliferação de doenças contagiosas, nós vamos fazer uma pausa bem interessante aqui, porque tem tudo a ver, inclusive esse vírusinho que eu coloquei, esse desenhozinho que eu coloquei aqui, na nossa apresentação, tem tudo a ver. Ficou feio, né, gente? Eu risquei aqui, ficou feio. Uma setinha, né? Como é que coloca essa setinha? Não sei. Vamos voltar para a canetinha mesmo. Então, esse vírus aqui, gente, tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo agora. O SARS-CoV-19, pessoal, ele é resultado dessa relação dos seres humanos com o habitat natural de diversas espécies animais, de fauna, ambientes que antes era habitado e havia esse contato com o homem de forma muito distante. Mas aí, o aumento das populações, o aumento da ação do homem sobre os diversos ambientes está fazendo com que homem e animais se aproximem em seus habitats e o contato seja tamanho que as doenças e os vírus que circulavam antes apenas entre os animais, agora eles estejam circulando e sendo possibilitados de infectarem também os humanos. Os vírus sempre existiram, gente. E existem milhares de vírus que estão aí nas florestas, entre os animais, como possibilidades de contaminação do homem. Porque dá-se a ideia de que são vírus que foram criados hoje, que existem a partir de quando foram descobertos. Não, gente. Os animais, eles são hospedeiros de diversos vírus. E por serem esses hospedeiros, eles são possibilidades latentes de proliferação desse vírus para o homem, se o homem continuar invadindo esses espaços naturais, se o homem continuar invadindo esses habitats naturais. Que o diga aí, através das queimadas na Amazônia, através das queimadas e dos desmatamentos no Pantanal, e nos diversos espaços do planeta, porque não é só o Brasil que causa desmatamento no mundo. Também tem isso, né, gente? O mundo todo está vivendo essa confusão, vamos dizer assim, ok? Então, eu acredito que vocês entenderam essa questão das doenças.
É importante vocês estarem por dentro disso, pessoal. Vai cá alguma produção textual nesse sentido do vírus, entendam isso, não vão vacilar dizendo que essas doenças, é nova, é coisa recente. A pandemia, quer dizer, a consequência pode ser nova. Essa pandemia especificamente, SARS-CoV-19. Mas o Covid em si, nem ele é tão novo, gente, como pandemia. Já houve uma pandemia, não uma pandemia, porque ela foi mais pontual, em 2003, na região da Ásia, claro, afetou outros países, mas ela não foi tão abrangente quanto essa do 19, SARS-CoV-19. Mas já teve uma Covid, que era chamada de MERS, MERS, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois vocês vejam aí. Então, pandemias também não são novas. Já existiram outro Ebola, o Ebola na África. Tudo é resultado desse contato do homem com os meios naturais, com os ambientes naturais e com os animais, numa proximidade tão grande, de uma forma tão perigosa, que vai passando, né? A AIDS é um vírus também, resultante desse contato do homem com a natureza, né, com os animais. A China não é a única, porque acha-se que a China é a vilã, ela foi a única que criou um vírus nessas proporções. Gente, nós já tivemos diversos vírus na história da humanidade. Pesquisem documentários sobre isso, sobre vírus na história da humanidade. Estudem sobre o Ebola, a AIDS, para que vocês não venham adotar um discurso achando que esse é único, que é o único que ocorreu e pá, e aí você vai desenvolver um texto, às vezes, xenofóbico, culpando a China, como se o problema fosse só da China. Eu não duvido, claro, gente, sei lá, essas teorias da conspiração que dizem, né, criou para prejudicar a economia global, para ela se tornar uma potência mundial. Não vou descartar 100%, mas também dá a ideia de que o problema é só da China, que a humanidade não está invadindo os habitats naturais das espécies ao redor do mundo. Nós não estamos tomando os lugares dos animais, nós não estamos queimando, como se só a China fizesse isso, né? Entende? Então, para você ter uma produção textual mais equilibrada, mais condizente com a realidade científica do que se tem de resultado acerca dos vírus no mundo, não é pontual, não é o único. Então, veja, se você tomar uma posição extremista, levando em conta um posicionamento xenofóbico em uma produção textual, gente, isso está ferrado. Entende? Esse tipo de coisa você pode até estar defendendo entre as rodinhas de amigo, a conversa né, e tal. Numa produção textual, você não vai com extremos. Você não vai com xenofobia. O que é xenofobia, gente? Você fazer juízo de valor, discriminação de alguém, de uma pessoa, por causa da sua origem. No caso, né, rotulando o vírus como que seja resultante apenas de um país. O país é o problema. Aquela nação é o problema da humanidade. Isso também é uma espécie de xenofobia, né? Ok? Mas vamos seguindo aqui, ok, pessoal? Isso tudo eu vou aprofundando, gente, para dar embasamento para vocês em produções principais. Eu lembro logo de produções textuais. Eu lembro logo de cair meio ambiente, em Enem, em vestibular, e vocês não tomarem rumos esquisitos nessas produções, tá bom? Por último, aqui tem o quê? Alteração climática a nível local. Uma poluição atmosférica, ela causa chuva ácida, que é local, mas pode ser regional também. Como é que é chamada aquela? É inversão térmica, ilhas de calor. Que eu diga, gente, esses dias eu percebi, eu fui lá para o interior da minha avó, ontem, se eu não me engano, e observando, gente, que no meio-dia, que aqui no Mucambo, eu não sei se é só minha casa, né? Aqui no Mucambo, a nossa casa aqui, é muito quente, meu Deus, misericórdia, uma loucura de calor, gente. Que eu preciso fazer
uns marabalismos, umas loucuras para que eu possa estar amenizando ali o calor lá em casa e tal, e ter uma situação um pouco melhor. Eu fui lá, então, para o interior da minha avó, e como lá não é cidade, eu percebi uma temperatura melhor. E olha que não tem grandes vegetações ao lado, não tem um verde tão exuberante, não tem um rio, um açude, esses elementos que naturalmente eles já causam uma alteração climática local para melhor, né? Não. Simplesmente não é cidade, simplesmente não tem tanto asfalto, simplesmente não tem tantas construções aglomeradas, simplesmente não vai ter tanta poluição dos carros ou de fábricas. Então, ali já tinha em torno de 5 graus de diferença. Só por ser interior, não precisa ter muita coisa. Agora, se tu colocar árvores aí, já vai melhorar um bocadão. Se você já está perto de um rio, de um lago, de uma lagoa, de um açude, aí já vai melhorar outro tanto, né? Mas lá não tinha nada disso. Simplesmente era interior, só para vocês terem noção. A cidade em si, ela causa uma alteração climática naturalmente, só por ter aglomeração de casas, asfalto, poluição dos carros, da moto, não sei o que, e agora nessas campanhas, né, todo mundo rasgando por aí, misericórdia, tá uma loucura. Mas vamos seguindo. Então, alterações climáticas a nível local, regional e global. O global nós podemos citar o que, pessoal? Derretimento das geleiras, o aquecimento global, resultado aí da elevação do efeito estufa, etc. Seguindo, pessoas, problemas ambientais, de quem é a responsabilidade? Aí na página 171 do livro de vocês, o comportamento consumista, que a gente já estudou nas aulas passadas, bem lá no início do período, né, gente? Não vamos trazer aqui no livro didático, que eu vou lendo aqui no segundo parágrafo para vocês. Apenas 20% da população mundial, ou seja, cerca de 1,4 bilhões de pessoas, possui renda suficiente para ter amplo acesso a bens, serviços e etc. aí oferecidos pela sociedade do consumo. E aí eu coloquei essa imagenzinha, gente, que traz essa mensagenzinha aqui, ó. Deixa eu só aumentar isso aqui para mim. Ai, ai, tá meio complicado, eu vou dar um zoom, né? Tem um zoomzinho aqui. Não, nós encalhamos. Vocês podiam dar uma empurradinha. Quem é que está pedindo ajuda? O grupo das 8 potências mais, né, ricas do planeta. Como é que eu volto aqui? Diminuir o zoom. Pronto, volto aqui. Então, os países mais ricos do mundo estão observando que eles estão encalhando, porque eles estão chegando ali no limite dos recursos naturais, no limite da poluição também, no sentido de consequências, voltando para si com problemas respiratórios, com problema da qualidade de vida nessas cidades. Milhares e milhares de pessoas morrem anualmente com problemas respiratórios resultante dessa poluição causados por esses países historicamente, e agora eles vêm pedir ajuda ao G20, a um grupo maior de países, que inclui também países em desenvolvimento ou chamados países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Então, vamos lá, ajudem. Por isso que eu disse aqui, ó, 20% da população mundial, praticamente, é que causa maior pressão sobre os recursos naturais, porque é ela que consome mais, que tem 50 pares de sapato por pessoa, 3, 4 smartphones por pessoa. Eu estou exagerando um pouquinho, além da conta, mas é para vocês entenderem melhor. Roupas nem se fala, se eu exagerei nos sapatos e nos smartphones, você imagina aí a quantidade de roupas por pessoa. Você tem que ter um guarda-roupa que toma quase um quarto inteiro nosso, de pessoas normais, comuns. Vamos dizer assim. O que para nós seria um quarto, para eles é só o closet, para guardar milhares de peças de roupa, que é para uma pessoa só. Então, tu imagina a pressão sobre o meio ambiente para sustentar essa sociedade consumista de 20% da população mundial, só 20%
tem essa capacidade de comprar tudo que quer, na hora que quer, como quer, andar de jatinho, andar de helicóptero, fazer isso, fazer aquilo, consumir combustível a torto e a direito, vamos dizer assim. 20%. Seguindo aqui, vamos lá, ó. Agora, no outro lado, 80% dos habitantes do planeta, segundo esses dados aqui, na página 171, 5,8 bilhões de pessoas, a maioria em país subdesenvolvido, óbvio, não tem acesso a bens e serviços básicos. Porque no outro lado eu falei de sapatos, smartphones, pode ser computadores, roupas, etc. No caso, essa outra parcela aqui não tem acesso ao quê? A alimentação adequada, uma coisa mínima, necessária para a humanidade. Aí vem o restante, roupas, habitação, super necessário, água tratada, esgoto e educação. Então, veja, claro que os países subdesenvolvidos, eles não estão isentos de responsabilidade nessa participação dos impactos no meio ambiente. Não quer dizer que os países subdesenvolvidos, por ter maioria de sua população dentro dessa classificação, população de classe média para pobre, ou quando não, abaixo da linha da pobreza, vivendo com menos de, sei lá, $1 por dia, né? Então, não quer dizer que, sendo a grande maioria de sua população dentro dessas condições, não quer dizer que eles não ajudem aí, não prejudiquem também o meio ambiente, não causem impactos ao meio ambiente. Inclusive, o livro de vocês traz essa discussão também. Lá no finalzinho, na página 71, os subdesenvolvidos e aqueles países chamados em transição não estão isentos de responsabilidades. Eles também causam impactos ao meio ambiente, quando eles devastam ou derrubam e queimam extensas áreas de florestas nativas, causam, sim, erosão dos solos e assoreamento de rios e lagos, além de usos indiscriminados de defensivos agrícolas, instalação de indústrias, né, com tecnologias obsoletas, tecnologias que não fazem o filtro ali da emissão de poluentes na atmosfera, ou filtros dos esgotos que são lançados diretamente nos rios, nos lagos, nos espaços de recursos hídricos naturais, né? Ok? Nós vamos, então, para a primeira questão, pessoal. Primeira questão do nosso formulário, vocês vão, eu não coloquei na apresentação, vocês vão utilizar o livro didático de vocês, tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação por um instante, para vocês verem a tela toda. Vocês vão lá para a página 171 e vão analisar essa tabelinha aqui, ó, tabelinha roxa. Eu não coloquei na apresentação, tá bom? Essa tabela, vocês peguem o livro de vocês agora, abram e acompanhem comigo essa tabela. Ela tem o seguinte tema: a balança do consumo entre ricos e pobres. E vocês vão fazer o seguinte comando aqui, ó. Qual a conclusão que se tira da tabela, aí abre aspas, a balança do consumo entre ricos e pobres, fecha aspas, da página 171? Esse é o título da tabela. Vou repetir. Qual conclusão que se tira da tabela, aí abre aspas e coloca o nome da tabela, a balança do consumo entre ricos e pobres, aí fecha aspas, da página 171, tá bom? Qual conclusão que se pode tirar dessa tabela, tá bom? Então você vai lá na página 171, dá uma observadazinha na tabela, faz as suas conclusões e você responde lá na questão 1 do nosso formulário, tá bom? Vamos partindo aqui para o final, seguindo com o Jamboard. Repetir? Ok, a Maísa está pedindo para repetir. Vamos repetir. Nós temos uma tabela na página... Opa! Calma, deixa eu me organizar. Enrolou tudo aqui. Nós temos uma tabela na página
Você vai postar que horas a aula no YouTube? Às vezes demora uma meia hora ou 40 minutos para processar e ser postada no YouTube. Então, acredito que antes de meio-dia, tá bom? Não tenho certeza não, mas antes de meio-dia deve estar lá. E temos aqui na página 171 uma tabela com esse nome, ó. A tabela de consumo entre ricos e pobres, ok? Aí a questão é a seguinte: qual conclusão que se tira da tabela, abre aspas e coloca o nome da tabela, a balança do consumo entre ricos e pobres, fecha aspas, da página 171, qual conclusão que se tira da tabela, a balança do consumo entre ricos e pobres, da página 171? Então, é só analisar a tabela, observar os números, as porcentagens, tá bom? Eu não vou trazer a resposta aqui porque eu quero desenvolver essa habilidade em vocês, tá bom? Inclusive, recomendo vocês a entrarem no formulário com o e-mail correto de vocês, tá bom? Coloque o e-mail correto. Por quê? Se você entra pelo Google Sala de Aula, eu respondo lá no Google Sala de Aula. Mas quem não entra pelo Sala de Aula, use o seu e-mail correto, porque eu vou dar o feedback da atividade para vocês no e-mail. Porque tem gente que responde coisas nada a ver, e aí, se você colocar o seu e-mail corretamente, eu vou dar a resposta para você. Olha, não foi interessante, acho que você não prestou atenção direitinho na aula. Você não poderia ir por esse lado, observar isso, observar aquilo. Então, pelo e-mail, se você colocar o e-mail correto. Agora, se tiver tudo correto, assim, tiver tudo legal, tua resposta foi show de bola, eu vou responder só muito bem, ok, atividade ok, então não vou comentar nada, tá bom? Vou dizer só um ok. Se tiver um probleminha, aí eu vou passar algum, né, um parecer, tá bom? Então, coloca o teu e-mail corretamente lá no formulário, tá bom? Para você receber esse feedback, tá bom? Então, vamos seguindo, pessoas. Isso foi a questão 1. Ainda temos mais uma questão, tá bom? Seguindo aqui. Demanda por recursos naturais. Essa informação que eu vou passar na aula agora complementa um pouco a situação lá da tabela, mas não é a resposta não, viu? Vocês têm que ir realmente lá para a tabela, ó. A demanda por recursos naturais do mundo, principalmente aqui da China, está aumentando, principalmente depois aqui do ano 2000. Olha aqui, ó, o vermelhinho. Vendo? Aqui é a China. Opa, é porque eu apertei, diminuir o zoom, aumentar o zoom. Deixa eu aumentar o zoom e tirar e voltar aqui para a caneta, né? Pronto, ficou melhor, né? Então, nós temos aqui a China, né, gente, ó. O pontinho vermelho, a China, ela vinha crescendo de forma um pouco mais gradual, mas quando chega aqui no ano de 2000, ó, o que acontece? Principalmente, pessoal, quando a China começa a participar dos mercados mundiais, começa a abrir o seu comércio para os mercados mundiais, né? Ela passa por reformas pós-década de 70 e 80, faz mudanças nas suas políticas, né? Começa a se abrir para o mundo, vamos dizer assim. E com essa inserção na OMC também ajudou bastante. Os Estados Unidos, a Europa, a Índia, né? Temos outras informações aqui. Ok? Mas vamos seguindo, vamos lá. O próximo assunto, pessoal, é o nosso último, né? Fechando a aula de hoje. No livro de vocês, está na página 173. Sociedades tradicionais e ameaças ao meio ambiente, pessoal. Bem, eu vou ler só o último parágrafo, dar umas explicações aqui. Tal processo... Deixa eu explicar, gente. Sociedades tradicionais são sociedades que vivem harmonicamente com o meio ambiente. Geralmente, a grande maioria vive de forma harmônica com o meio ambiente. Os indígenas, por exemplo, geralmente, eles vivem de uma forma harmônica com os recursos naturais, com os rios. Os rios, muitos deles, inclusive, dadas a sua cultura,
devido à sua cultura, à forma como eles vivem, e a religião deles, às vezes o rio é um deus, as matas também é uma espécie de deus para eles, o sol, o ar. Então, a cultura deles leva, então, a crer que eles precisam respeitar esses recursos naturais. Então, essas sociedades tradicionais, elas vivem de forma harmônica com o meio ambiente. Agora, há uma ameaça do fim dessas sociedades quando você trabalha, por exemplo, da seguinte forma, através do etnocídio, querendo mudar essa cultura dessas sociedades tradicionais. Olha, não existe essa história de Deus, terra, Deus, água, Deus, floresta. Então, você trabalha nessa perspectiva de alterar a cultura deles e alterar a forma como eles se relacionam com esses espaços, há um perigo também para o meio ambiente, porque historicamente essas sociedades tradicionais elas se desenvolvem harmonicamente com o meio ambiente, vamos colocar assim, né, entrelaçadas. Agora, quando você muda essa cultura deles, aí há um risco, não só com esse etnocídio, acabando com essa cultura deles, mas essa invasão também do branco, né, que é assim que eles chamam, né, do branco sobre essas sociedades, do branco sobre esses ambientes que antes pertenciam apenas a essas sociedades tradicionais. Então você chega, às vezes, sorrateiramente, vai comprando esses indígenas, ou exterminando com o genocídio também, né? Ocorre também esse tipo de situação. Tanto o genocídio quanto o etnocídio, ok? Aí, por isso que o parágrafo vai dizer isso, o último parágrafo. Tal processo coloca em risco a existência desses grupos, através do etnocídio, e a preservação das reservas ambientais. Lá mais embaixo, atualmente essas regiões passam pela interferência de agentes econômicos, como madeireiros. Interessante, gente, que esse livro, ele é de que ano? Deixa eu observar aqui o ano desse livro, só para a gente ver como ele, né? Parece até que ele foi escrito para o governo atual, né? Ó, ele é do ano de 2016, essa edição. Estamos em 2020. Percebam aí se não tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aí atualmente no nosso governo, né, na política ambiental atual. Olha, essas sociedades tradicionais passam pela interferência de agentes econômicos como madeireiros, que não é desse governo só, não estou dizendo que é só este governo que está causando isso, eu estou dizendo que a coisa continua atual, sempre existiu e continua, às vezes um pouco pior, um pouco melhor em alguns aspectos. Fazendeiros e empresas mineradoras que exercem forte pressão sobre os governos nacionais para a liberação da exploração comercial de parte das áreas preservadas. Temos que inserir a Amazônia no mercado mundial. Temos que desenvolver a Amazônia com recursos, com dinheiro. O povo vive só de mandioca, só de, sei lá, o açaí, só de culturas muito primárias, muito primitivas, esse negócio, essa relação. Temos que mudar esse aspecto, inserir essas economias tradicionais, ou essas sociedades tradicionais, no capitalismo, no desenvolvimento do mundo. Como que só o capitalismo representasse desenvolvimento. Como que se viver harmonicamente com o meio ambiente, ter saúde, ter qualidade de vida, não fosse também desenvolvimento. Essa questão, essa palavra desenvolvimento, muitas das vezes, ela é utilizada de forma muito subjetiva. Porque o que é desenvolvimento para algumas sociedades, para alguns povos, para o Ocidente capitalista, pode não ser desenvolvimento para essas sociedades tradicionais. Aí você desenvolve vários aspectos nesse debate. Observar, por exemplo, quando entra esse capitalismo envolvendo a comunicação, envolvendo o uso dos smartphones, por exemplo, que vai fragmentando as famílias, que vai aproximando as pessoas através da comunicação, das redes sociais, e distanciando ao mesmo tempo dentro de casa. Todo mundo no seu quarto. Só manda mensagem para ele. Quer dizer, que desenvolvimento é esse, gente? É só para trazer pitadinhas para o debate, porque às vezes a gente acha que o capitalismo, não estou dizendo que a gente precisa ir para o socialismo, eu não estou apontando aqui, eu estou apenas colocando pitadas para que vocês duvidem de quando se passa a ideia de que é a única forma de desenvolvimento. Entendam? Que vocês tentem pensar fora da caixinha outras formas alternativas.
Não estou dizendo que existe uma perfeita, mas também não quero aqui endeusar e achar que só existe uma. Ok? Tentar pensar a partir de outras realidades também. Será que eles não vivem melhor do que a gente nessa busca desenfreada por desenvolvimento profissional, subir na carreira, comprar o melhor carro, comprar a melhor casa, para depois ter uma família infeliz, cada um dentro do seu quarto, que não se relaciona, pessoas que às vezes nem se conhecem, e de tanto viver isolados, talvez por isso, estou jogando aqui, não estou afirmando, talvez por isso os casamentos hoje sejam tão efêmeros, que as pessoas não se falam mais, os amigos não se relacionam mais, vão para uma pizzaria, mas cada um fica olhando para as suas telas. Estão no mesmo espaço, no mesmo ambiente, fisicamente, mas distante de ideias, sei lá, distante de todo mundo olhando para a tela. Estou jogando aqui, entendeu? Não estou afirmando nada, não fiz nenhum estudo, não fiz nenhum levantamento para isso, tá bom? Então, nós vamos, deixa eu ver aqui quais seriam as próximas telas. Temos aqui um textinho para refletir, mas eu vou já passar a segunda questão, tá bom? Porque aqui a gente já passa para os finalmente, já encerrando a nossa aula. Segunda questão, ó. Por que a ameaça de extermínio da cultura de sociedades tradicionais pode afetar o meio ambiente? Porque a ameaça de extermínio da cultura de sociedades tradicionais pode afetar o meio ambiente? O que eu acabei de falar, né, gente? Por que esse etnocídio, de que forma o etnocídio pode afetar também o meio ambiente? Não ser um problema só para essas sociedades tradicionais, mas ser um problema, até um efeito colateral, também para o meio ambiente. Se alguém não tiver entendido, pode pedir para repetir, tá bom? Sim. Extermínio, isso. Ok, ó. Porque a ameaça de extermínio da cultura de sociedades tradicionais pode afetar o meio ambiente? Esse processo, gente, vamos colocar aqui, ó. Do branco, o branco, eu vou colocar o mouse, né? É tipo assim, um bonzinho e um mal, né? Olha aqui, ó. O branco, representando os brancos da sociedade ocidental, sobre os indígenas. Não sei se ficou muito racista, espero que não, gente. A ideia aqui é só citar um exemplo mesmo, tá bom? Então, os brancos exterminando as sociedades tradicionais. Então, sai as sociedades tradicionais, ficam agora os brancos dominando tudo. Então, de que forma isso pode afetar também o meio ambiente? Porque geralmente o branco não tem essa mentalidade tão pacífica com o rio, com as florestas e não sei o que, não sei o que. E o branco vem o que e faz o que? Tchum, acaba com tudo. Ok. Acho que ilustrei, né, de forma interessante agora. Hoje em dia, o ser humano, essa mensagem é de Jacques-Yves Cousteau, se pronunciei corretamente. Hoje em dia, o ser humano apenas tem diante de si isso, o meio ambiente, correto, mas hoje em dia, o ser humano apenas tem diante de si 3 problemas que, ironicamente, foram provocados por ele próprio. A superpovoação, o superpovoamento, né, do planeta, o desaparecimento dos recursos naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre esses problemas, vistos sermos nós a sua causa, deveria ser a nossa mais profunda motivação. Então, a gente causa o problema com superpovoamento e nós precisamos resolver isso aí, né, gente? Ai, gente, apertei iniciar onde aqui? Explosão demográfica. Esse slide eu vou deixar disponível também lá no grupo, gente. A gente já está finalizando. Eu já falei sobre essa questão de superpopulação, invadindo os habitats naturais e tal. Não vou ler e tal. Vai ficar como conteúdo extra para quem quiser se aprofundar no slide que eu vou deixar lá no grupo. Consequências do impacto sobre a biosfera. Falei, né, sobre a poluição
Ó, maior demanda na produção de alimentos e produção agrícola, a necessidade de mais áreas dedicadas à agricultura leva à destruição de florestas, ao desaparecimento de espécies, à degradação do solo, em alguns casos até à desertificação. Já comentei também, né? Maior demanda pela indústria, quer dizer, o consumismo, gente, faz que a indústria tenha maior demanda. Então, às vezes a gente culpa só a indústria, como se a indústria sozinha se movesse, não dependesse de nós. Como se o nosso consumo não afetasse, não gerasse essa maior demanda. E então, de alguma forma, também somos responsáveis por essa maior extração de madeira, essa maior extração, essa maior poluição dos rios, porque é essa indústria que joga esses dejetos, esses, né, esses subprodutos químicos nos rios. Então, a gente está tudo amarrado, está tudo interligado aí, né? Maior produção de resíduos, lixo. Esse lixo, ele não aparece do nada. Nós estamos no meio dessa história. Esgotamento dos recursos naturais. Água, petróleo, entre os recursos, tendem a se esgotar ao longo do tempo. A poluição compromete a pesca e a qualidade da água. Eu estou só passando, né, gente, porque são coisas que, de alguma forma, eu já apresentei para vocês. E refletindo, para a gente fechar assim agora, uma coisa é certa. Quanto mais conhecimento a respeito das implicações da ação humana sobre o ambiente, maiores as probabilidades de tomarmos decisões acertadas. Enquanto a gente não sabe, gente, o quanto nossas ações afetam o meio ambiente, é aquela história do... como é? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, se eu não sei... eu vou continuar a minha vida aqui, eu não estou sabendo mesmo. Eu não... Então, o conhecimento, gente, é que possibilita essa maior conscientização sobre o meio ambiente. Sem o conhecimento, você continua fazendo porque você acha que está tudo de boa. Você continua jogando a culpa só nos políticos, você continua jogando sempre para terceiros, igual a Eva, Adão e Eva lá no Jardim do Éden. A culpa não é minha, é da serpente que o Senhor colocou aqui, não sei o quê. Então, esse já vem de longe. A gente sempre tende a jogar as coisas para os outros, né? A coisa não é tão simples assim, não é tão básica assim, só jogar é da indústria. Sim, quem é que faz as roupas que eu uso? Elas caíram do céu? Os alimentos que eu consumo e que eu desperdiço também, gerando uma maior demanda por alimento, uma maior demanda por recursos naturais, uma maior demanda por área para plantar esses alimentos que eu estou desperdiçando em casa. Entende? Então, que vocês pensem assim de forma bem abrangente, gente. Não sejam simplistas. Não sejam simplistas de, na hora de estar debatendo um assunto, simplificar a coisa só buscando culpados e jogando sem entender a dinâmica mais abrangente, incluindo, inclusive, vocês mesmos. Ok? Sejam abrangentes, sejam cabeça no lance. Entendam como é que funciona o mundo. Não é caixinhas. Cada um tem sua caixinha. Caixinha do rico, caixinha do pobre. Eu não estou em caixinha nenhuma, não tenho culpa de nada. Por favor, não façam isso, tá bom? Finalizamos. Na próxima aula, continuamos nesse mesmo capítulo.